Já estamos de volta, seu segundo bloco, Estação Turismo, direto do Teatro Amazonas, aqui na cidade de Manaus. E quem está nos acompanhando no programa de hoje é ele, Vailson Souza, ele que é guia turístico. Vailson, fala pra gente agora o que nós vamos conhecer. Agora nós vamos conhecer o Salão de Espetáculos, plateia do teatro. Vamos lá então, vamos lá. Eita, nós, olha aí, minha gente, que bacana. E aí, Vailson, o que a gente pode falar desse local aqui agora? Bom, aqui é a plateia, é o salão principal do Teatro Amazonas. Nós temos vários detalhes muito interessantes em relação a esse teatro, que podem ser contados desse ponto. Por exemplo, nós temos nomes em volta da plateia, são 22 máscaras italianas de ópera com o nome de pessoas. Mostra aqui, ó, Marcos, pra gente, ó. Você pode ver aí, ó, ao redor do teatro existem esses nomes, né? Que quer dizer o que, Vailson? Bom, esses nomes são uma homenagem feita a pessoas que influenciaram a arte e a cultura na época. Nós temos vários artistas conhecidos, como Shakespeare, Mozart, Beethoven, Aristófanes, Calderon. Temos apenas um brasileiro dentre todos, que é Martins Pena. Pena, olha, mostra aqui, Marcos, pra gente, ó. Esse aqui é o único brasileiro que está presente aqui no teatro. Brasileiro, como é um povo alegre, não seria melhor representado do que um dramaturgo considerado o pai da comédia. As cortinas, por exemplo, nós temos uma que está sendo usada atualmente, que representa a transição de monarquia para a república. Essa cortina ela tem um detalhe interessante, pois ela é original desde a inauguração do teatro. Ela nunca foi dobrada, né? Exatamente, ela nunca foi dobrada. Ela sobe 14 metros reta e desce 14 metros reta. Ela não dobra para não quebrar a pintura. Ela é feita numa espécie de material, uma espécie de lona chamada Maison Carpesan. Nós temos no calendário do teatro alguns grandes festivais, sendo os mais conhecidos tanto da população local quanto de fora. O Festival de Ópera, que é o mais procurado dentre todos. Nós temos Festival de Jazz, Festival de Viola, Festival de Dança, Festival de Música, Festival de Cinema, dentre outros pequenos festivais que vão ocorrendo ao longo do ano. Sem falar dos festivais, temos várias outras apresentações. Temos apresentações de orquestras, bandas, gravações de CD, vinhetas, filmes, apresentações de programas, teatros, enfim. O teatro é ativo 100%. Bacana, né? E agora a gente pode ver aqui, vamos dar uma geralzona aqui, Marcos, que é uma estrutura que nenhum outro teatro possui, né, o Vailson? Bom, exatamente. Alguns teatros eles têm estruturas semelhantes à do Teatro Amazonas, mas essas peculiaridades caracterizam e dão esse charme a essa sala e ao Teatro Amazonas. Por exemplo, nós temos as colunas. Aparentemente são colunas comuns de concreto, mas engana-se. As colunas são feitas de ferro, um ferro fundido, que vieram da Europa, assim como muitas das peças do teatro foram importadas de lá. Nós temos uma pintura no teto. Olha só, vamos mostrar isso aqui para você que está em casa. Olha só essa pintura. Essa pintura, ela homenageou a Torre Eiffel, esse X amarelo em cima. Foi uma pintura feita por Crispim do Amaral, que era brasileiro, pernambucano, que estudou arte na França. Por isso, ele homenageou um dos principais pontos turísticos do país, que na época a Torre Eiffel já tinha apenas 10 anos de existência, mas já era um monumento em potencial, por isso foi retratado nessa pintura. Vailson, tem uma outra curiosidade também, que são essas rodas, vamos dizer assim, bem embaixo das cadeiras, né? O que isso quer dizer? Esse é o nome certo mesmo? Bom, isso são mais bolas metálicas abaixo das cadeiras, fica uma fileira sim, outra não. Esse foi um dos primeiros sistemas de ventilação interna do Teatro Amazonas. Apesar de já existir energia elétrica antes da inauguração do teatro, não existia um mecanismo que fizesse essa ventilação interna. Então, foi idealizado esse projeto para amenizar o calor. Apesar de Manaus antigamente não ser tão quente como era hoje, já era muito quente. Então, como funcionava? O ar entrava, o ar natural, vento, entrava por algumas galerias e ficava rodando por uma galeria central que fica abaixo da plateia. Como o ar aqui embaixo não tinha contato direto com o sol, consequentemente ele ficava mais frio, saindo por essas bolas e climatizando a sala. Assim,
agradando o clima para as pessoas que estavam assistindo os espetáculos no Teatro Amazonas. Bacana. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. A maioria das peças, da pintura, são desde aquele tempo ou foram trocados? Como você estava me falando, algumas coisas realmente foram trocadas, né? Exatamente. Um exemplo de troca do Teatro Amazonas são as cadeiras, que antigamente eram feitas com palhinha da Índia. A madeira é a mesma, no caso, não é a mesma madeira das originais, mas é o mesmo tipo. No caso, jacarandá, é a madeira da Bahia. Mas o assento das cadeiras, antigamente, eles eram feitos com palhinha da Índia, que era um material que era trançado para fazer o encosto e os assentos. Hoje, as cadeiras são feitas com veludo inglês, que é um artigo de luxo e também é muito confortável. De qualquer canto do teatro eu posso ver o espetáculo perfeitamente? Ou se eu sentar aqui atrás eu vou ter um pouco menos de visão? Como é que é? Bom, essa foi uma pergunta bem interessante, porque antigamente o teatro funcionava diferente de como é hoje. Antigamente, quanto mais alto ou mais à frente, mais destaque você sentasse, significava mais riqueza. Hoje em dia é totalmente o contrário. As pessoas vêm para o teatro não para fazer parte dos espetáculos, elas vêm para assistir. Tanto que a plateia antigamente era o lugar mais barato, hoje é os mais caros, pois da plateia, qualquer lugar que você sente, a visão é perfeita. Quanto mais alto ou mais à frente, pior é a visão. Com mais destaque, menor é a visão. Bom, então o teatro funciona dessa maneira. As pessoas escolhem os lugares centrais ou plateia, que são os melhores, e depois vão escolhendo os lugares com o menor campo de visão. Enquanto a gente está fazendo o programa aqui, os turistas estão visitando aqui pelas dependências do teatro. Bora mostrar aqui, ó. Olha aí, todo o pessoal vendo aí, ó, conhecendo o teatro. Esses são turistas que vêm realmente conhecer a Amazônia, né, o Vaison? Exatamente. Nós recebemos todos os dias turistas tanto do Brasil como de outros países. Vou conversar com ele rapidinho aqui. Vem cá, a gente tá ao vivo. Eita, tá ao vivo não. Deixa eu perguntar pra vocês são da onde? Nós somos de Cacoal, Rondônia. Rondônia. E você? Vocês assistem o Amazonsat de lá ou não, de Rondônia? Assiste? Deixa eu perguntar, qual é a maior curiosidade aqui pra você, turisticamente falando, aqui no teatro? Olha, aqui é uma cidade muito turística, então eu acho que é legal vir visitar, é muito interessante, gostei muito. Olha, a gente vai agora para o intervalo comercial. Você está vendo que tem muita coisa ainda para a gente conhecer, o Estação Turismo, pena que é só meia hora, mas a gente vai agora para o terceiro bloco, daqui a pouco a gente volta direto do Teatro Amazonas aqui na cidade de Manaus.